Um dos adeptos dessa teoria cluster, a quem Kripke se refere aqui em Name and Necessity, é Wittgenstein, o segundo Wittgenstein. Tá? O segundo, para quem não está muito familiarizado com a ideia, Wittgenstein foi um filósofo importante do início do século XX até mais ou menos a metade. Ele faleceu em 1954, 55, 56. E Wittgenstein tem duas fases importantes. Então as pessoas normalmente se referem ao primeiro Wittgenstein, que era um Wittgenstein que estava mais próximo em ideias de Bertrand Russell, de Frege. Era um Wittgenstein mais focado na lógica da linguagem, falando de maneira muito grosseira, né? Wittgenstein mais focado na lógica da linguagem, ou, digamos assim, numa estrutura geral que qualquer linguagem tem que ter, tá? Numa certa estrutura básica e geral que qualquer linguagem tem que ter. Esse é o primeiro Wittgenstein de 1919, 1920, escreveu um livro famoso chamado Tratatus Lógico-Filosóficos, né? Virou um livro muito influente no século XX, mas esse diz respeito ao que nós chamamos do primeiro Wittgenstein. E tem o segundo Wittgenstein, mais ou menos nos anos 30, 40, Wittgenstein teve uma espécie de conversão conceitual, teórica, e ele começou a achar mais importante prestar atenção na linguagem ordinária, a linguagem comum que nós falamos, tá? Prestar atenção, no caso dele, prestar atenção no alemão, porque ele era um filósofo austríaco, trabalhando em Cambridge, então ele prestou atenção sobretudo no alemão e no inglês, tá? E no alemão, ou no inglês, ou em qualquer linguagem natural, prestar atenção na estrutura daquela linguagem, como aquela linguagem funciona, e dali você tirar soluções para problemas filosóficos ou enigmas filosóficos. Tá? Então, aqui o Kripke, que é um grande leitor do segundo Wittgenstein, dificilmente você não encontra menções ao primeiro Wittgenstein aqui em Name and Necessity, mas você encontra menções ao segundo Wittgenstein. O segundo Wittgenstein escreveu um livro muito importante, algum dia vocês vão ter que estudar, chamado, em português, Investigações Filosóficas, né? Em alemão, Philosophische Untersuchung, que na verdade ele não chegou a escrever propriamente, porque são várias anotações. Wittgenstein gostava de fazer isso. Anotações, pequenas notas, pequenos parágrafos, ia preenchendo cadernos com pequenos parágrafos sobre aspectos da linguagem, do mundo, aspectos filosóficos, né? Observações filosóficas a respeito do mundo. Tá? E antes de morrer, conseguiu reunir tudo aquilo, mas não chegou a publicar antes dele morrer, em 1950, 53. Tá? Mas uma dessas passagens que está nas investigações filosóficas, portanto, no Wittgenstein quase a ponto do momento da sua morte, é essa passagem que o Kripke está citando. Na versão em inglês, está na página 31, tá? Ele está citando essa passagem do parágrafo 79 das Investigações Filosóficas. E na versão em português, está na página 78. Tá? Então, Wittgenstein, nessa passagem, quer dizer, o Kripke está mencionando Wittgenstein como um dos representantes ou um dos inspiradores da teoria cluster. O grande representante ou o grande inspirador da teoria cluster é Frege e Russell, né? A teoria de Frege e Russell. E também aquela nota, o grande inspirador, aquela nota de pé de página falando sobre a flutuação dos sentidos. Mas aqui ele está mostrando como um grande filósofo transformou aquilo numa visão plausível a respeito de nomes próprios, que é a teoria cluster. Né? Então, essa passagem aqui de Wittgenstein, deixa eu ler para vocês, vamos ler em detalhes. Wittgenstein está considerando o significado do nome Moisés. Moisés, aquele da Bíblia. Tá? Então, se vocês lembram do nome Moisés, Moisés foi encontrado pela filha do faraó, flutuando no rio Nilo. Ele era de uma família judia. A família judia se desfez do bebezinho, então o bebê foi encontrado pela filha do faraó, e ele foi criado na corte como um dos protegidos do faraó, etc. Muito inteligente, muito não sei o quê. E se vocês viram o filme Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston, o canastrão do Charlton Heston, mas é uma dramatização do relato que está na Bíblia.
Né? Então, se você presta atenção no relato da Bíblia, tem várias descrições aparecendo ali. Tá? O filho de uma família judia é encontrado pela filha do faraó, flutuando numa cestinha no rio Nilo. Tá? O protegido do faraó, que depois teve uma conversão, quando descobriu que a sua origem era judaica, então teve uma conversão e se aproximou do povo judaico, que nessa época era escravizado no Egito. Tá? E posteriormente, se você assistiu o filme, ou se você conhece um pouco da Bíblia, ou simplesmente conhecimento geral, Moisés, supostamente, segundo a Bíblia, foi o líder que levou o povo judeu ao êxodo. Êxodo significa a saída, a escapada do Egito. Tá? Então, e na Bíblia e também no filme, você vê Moisés, quando o povo judeu chega na beira do Mar Vermelho, perseguido pelas tropas do faraó. O faraó mandou as tropas atrás para alcançar os escravos. Moisés, supostamente por uma influência divina, faz com que o mar se abra. Então o mar abriu e o povo atravessou o Mar Vermelho. Tá? Quando as tropas do faraó chegaram, tentaram atravessar também, o mar se fechou, afogou todo mundo, morreu e conseguiram escapar. Foram parar lá no morro onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, tá? E assim por diante. Tem várias, então, descrições, tem vários episódios, tá? Narrando a história dessa figura que é chamada de Moisés, né? Na Bíblia. Então, a ideia, o que Wittgenstein está considerando aqui é o que significa dizer que Moisés não existiu. Tá? Ou o que significa dizer que Moisés existiu foi uma pergunta que nós fizemos aí atrás. O que significa dizer que Aristóteles existiu? Tá? Agora, o que significa dizer que Moisés não existiu? É assim que Wittgenstein começa a citação. No resultado final que ele quer chegar, o ponto onde ele quer chegar é o seguinte, que Moisés, nós consideramos Moisés como sendo uma abreviação não de uma descrição dessa em particular, o líder que conduziu os judeus para fora do Egito, ou então o filho de família judaica que foi educado pela corte do faraó, ou então o líder que, uma vez tendo escapado do Egito, recebeu os 10 mandamentos, e assim por diante. A visão que Wittgenstein quer chegar é que nós não consideramos Moisés como sendo equivalente a uma dessas descrições, mas sim como sendo equivalente a mais ou menos todas elas, e nós não sabemos bem, há uma certa vagueza em qual delas é a mais importante. Né? Bom, vamos ver a passagem então. Aqui é uma citação então de Wittgenstein, Investigações Filosóficas. Considere este exemplo. Quando se diz Moisés não existiu, tá? O Moisés bíblico, quando a gente diz, não, Moisés não existiu a figura que a gente chama de Moisés. Né? O que isso quer dizer? Isso pode querer dizer diversas coisas. Pode querer dizer o seguinte, os israelitas não tinham um único, né, um comandante quando se retiraram do Egito. Né? Pode ser que eles tenham se retirado espontaneamente sem a liderança de ninguém. Pode ser que tenham se retirado com uma multiplicidade de líderes, né? Assim como, não sei, o movimento estudantil não tem um líder, mas tem vários líderes. Pode ser que não tenha tido um, mas pode ser que tenha tido várias, quando se retiraram do Egito. Ou o seu comandante não se chamava Moisés. Tá? Pode significar isso também. Tá? Havia um comandante que conduziu o povo na retirada do Egito, mas o nome dele não era Moisés. Tá? Era Abraão, por exemplo. Tá certo? Não o Abraão bíblico, novamente, porque esse Abraão bíblico, por sua vez, é também uma coleção de descrições. Tá? Que quase sacrificou seu filho para idolatrar a Deus, etc, etc. Não aquele Abraão, mas um outro indivíduo. Vamos mudar o nome, porque Abraão é o nome bíblico. Então, ele se chamava Zé da Silva, né? o líder. Tá? Então não existiu ninguém chamado Moisés. Olha só, a primeira descrição que Wittgenstein está considerando, então, é que a descrição é que havia um líder quando os judeus se retiraram do Egito. Então, o líder dos judeus na saída do Egito. Tá? Ou então, o líder chamado Moisés, cujo nome era Moisés.
na saída do Egito. Né? Ou então, voltando, não pode ter existido alguém que tivesse feito tudo que a Bíblia conta de Moisés. Tá? Isso é algo também que a gente pode querer dizer, que não existiu nenhum indivíduo que fez todas as ações que a gente diz que Moisés fez, né? Que a Bíblia conta de Moisés. Mas quando eu faço uma afirmação acerca de Moisés, quer dizer, acerca do indivíduo que nós chamamos de Moisés, será que estou sempre pronto para substituir o nome Moisés por uma dessas descrições? Pergunta de Wittgenstein. Né? Wittgenstein gosta disso, ele faz uma pergunta, é uma pergunta normalmente retórica, porque evidentemente a resposta é não. Né? Quando eu faço uma afirmação acerca de Moisés, será que eu estou sempre pronto para substituir o nome Moisés por uma dessas descrições? O que ele quer dizer é que não. Tá? Direi talvez o seguinte: por Moisés, entendo o homem que fez o que a Bíblia conta de Moisés, ou pelo menos uma grande parte disso. Tá? Eu entenderei um indivíduo. Moisés, para mim, Wittgenstein, significa o indivíduo no mundo que fez tudo isso que a Bíblia conta dele, tá? Todas essas descrições, você pode colocar descrição 1, descrição 2, descrição 3, descrição 4, tá? Fez tudo isso, ou pelo menos, tá? Uma grande parte disso. Que grande parte? Bom, uma parte importante, né? Mas quanto? A pergunta de Wittgenstein. Quanto disso? Quanto eu posso tolerar que um indivíduo não fez dessa coleção de descrições e ainda assim dizer que eu estou falando de Moisés, tá? Ainda assim dizer que aquele indivíduo é Moisés. Será que decidi, outra pergunta retórica de Wittgenstein, será que eu decidi quanto é que tem que ser provado como falso para que eu abandone a minha proposição como falsa? Né? Quer dizer, a proposição de que teve um Moisés, etc. Terá o nome Moisés adquirido para mim um uso fixo e inequívoco em todos os casos possíveis? A resposta de Wittgenstein é que não, acabou a passagem. A resposta de Wittgenstein, que ele não é comum no estilo dele, levanta a pergunta e não responde, mas a resposta normalmente é não. Tá? Ele está querendo mostrar que é absurdo, ou que é estranho, a gente achar que o nome Moisés tem, assim como Russell pensava que um nome como Carlos V significa uma descrição, tá? E se não existir um indivíduo que corresponde àquela descrição, ou se tem mais de um indivíduo que corresponde àquela descrição, então o nome Carlos V não tem referência. O Wittgenstein está dizendo, olha, no caso de Moisés, né, tem várias descrições na Bíblia. Tá? Será que eu estou pronto a substituir o nome Moisés por uma única dessas descrições? Evidentemente que não, tá certo? Eu estou mais propenso, eu falante, ou eu Wittgenstein, mas na pele de todos os falantes, estou mais propenso a considerar Moisés como sendo a totalidade do que a Bíblia diz, né? Ou seja, o indivíduo que fez a totalidade do que a Bíblia diz, ou pelo menos uma boa parte daquilo lá. Mas que parte? Que parte daquilo lá que eu acho que é importante ter feito para ser o indivíduo chamado de Moisés? Tá? E a resposta de Wittgenstein, lacônica, que ele não coloca explicitamente no final, é que não tem resposta. Não tem resposta porque provavelmente, tá, isso vai depender, ele não diz isso, mas é o que a gente sabe sobre Wittgenstein, isso vai depender de contexto para contexto. Se nós estamos num contexto investigando Moisés histórico, então possivelmente o que mais nos interessa é se houve uma liderança do êxodo judeu, do Egito. Uma liderança. Tá? Se nós estamos investigando Moisés de uma perspectiva mais mística, religiosa, então possivelmente nós vamos estar interessados em se houve ou não uma abertura do Mar Vermelho por parte de um líder religioso. E é esse indivíduo, então, que a gente vai atribuir o nome Moisés. Tá? Se nós estamos interessados mais na saga bíblica, tá? Então nós vamos achar que o que é mais interessante é um indivíduo que fez alguma sequência particular de coisas, tá? Que foi amaldiçoado pelo faraó, conduziu os judeus e, além disso, recebeu os 10 mandamentos. Então, ter atravessado o Mar Vermelho, por exemplo, talvez não seja tão importante, ou pode ser que tenha atravessado em balsas, etc. Ou seja, qual a porção
desse cluster de descrição que é mais importante vai depender contextualmente das circunstâncias. Não existe uma decisão prévia, não existe algo a priori.